Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, vou gravar um vídeo aqui que eu já havia falado antes também, falando aqui sobre o sofrimento. Ele é mais útil ou inútil? Ele ajuda ou atrapalha? Novamente, reiterando, isso é uma posição minha aqui, tá? Eu não tô. Não é verdade absoluta, nada do que a gente fala que é verdade absoluta. Sempre há exceções, as pessoas podem chegar lá e comentar depois: olha, eu discordo porque eu passei por isso, que foi diferente, ok? Todo mundo tem o direito de discordar caso assim queira. Mas, gente, a minha opinião, a minha vivência pelo que eu passei, o que aconteceu, gente. Na minha opinião, o sofrimento ele mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Ele mais te faz sentir mal do que qualquer outra coisa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem certas linhas religiosas que falam que o sofrimento é bom e que o sofrimento vai te fazer crescer e vai te fazer evoluir. Gente, eu não sou muito a favor dessas coisas, não. Sabe por quê, gente? Depende do sofrimento, depende da natureza do sofrimento e depende se esse sofrimento é temporário ou se esse sofrimento é perpétuo. Se você é codependente de pessoas com traços narcísicos ou mesmo sociopáticos, o teu sofrimento vai ser perpétuo. Enquanto você estiver ao lado destas pessoas, o teu sofrimento vai ser perpétuo, entendeu? Ou você separa ou vai ser perpétuo. Não tem meio termo, não tem assim. Ah, eu vou conviver pacificamente com o narcisista? Eu vou conviver pacificamente com o não sei o que, assim, assim, que tem esses traços de comportamento, assim, assim, que são mega tóxicos. Não precisa ser agressão física. Não precisa nem ter bate-boca. O bate-boca, gente, é quando o negócio já saiu lá do fundo e veio para cima, para a superfície. Quando você se relaciona a longo prazo com uma pessoa com fortes traços narcísicos ou sociopáticos, o que acontece? Esses traços, gente, esses traços, eles ficam ali o tempo inteiro. Eles ficam como se fosse um animal selvagem rondando, só esperando para dar o bote. E você sente essa coisa ruim. Já teve muita gente em grupos de apoio que falou assim: olha, eu tava com o fulaninho, o cabeltraninha, né? E essa pessoa é mega tóxica. A pessoa não tá fazendo nada. A pessoa só tá ali vendo uma TV. Mas eu já me sinto drenada na minha energia. Por quê? Porque só da pessoa estar tá ali já é é um animal ali rondando você. É que nem o animalzinho na selva que está se sentindo rondado pelo predador e ele sabe que tem algo de errado ali, mas ele não sabe o que é. E fica ali aquele negócio, né? Então, e você vai ficar nas vistas de um predador para quê? Sai fora, rapaz. Sai fora, pega as coisas e sai fora, rapaz, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque tem muitas nuances, tem muitos meandros. As pessoas elas fazem, né? As pessoas com traço narcísico, elas fazem a coisa de tal forma que é para você se sentir desamparado a ponto de achar que lá fora dali você não vai achar nada nem ninguém. Gente, eu já tive gente na rua, como eu já trabalhei bastante na rua, vendendo docinho e tal. Teve gente na rua que foi muito melhor para mim do que certas pessoas da minha própria família. Tinha dia que a pessoa falava assim, ó, vou comprar o docinho, faz o seguinte, vou comprar, mas não vou pegar para mim não. Entrega para uma criança na rua, ou entrega para um mendigo na rua. Enfim, né? Entrega para alguém. Aí teve outro lá que falou assim: "Não, ó, eu vou te dar X de dinheiro, né? Eu vou te dar X de dinheiro. Não precisa me dar troco não, fica para você." Muitas pessoas assim, em pequenos atos que na minha família as pessoas não.
tem. Desculpa eu falar assim, gente, mas na minha família, no geral, as pessoas são extremamente mesquinhas, com coisinha boba, coisinha pequena. As piores brigas que eu ouvi com a minha família, às vezes nem comigo no meio, entre eles mesmo ali. Ah, por causa de saquinho de café, por causa de crédito celular, por causa de coisa que deixou não sei onde. Ah, gente, é mesquinhez. Uma vez eu me recordo de uma briga, isso era criança, por causa de uma lâmpada. Que foi comprada uma lâmpada mais cara e não foi comprada outra que era mais barata. Uma briga desgraçada por causa de uma porra de uma lâmpada. Olha, vamos tomar banho na soda, viu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, tem gente mais generosa às vezes na rua. Tem gente que é ruim, tem gente que vai te esculhambar, tem gente que vai te mandar pra puta que pariu. Vai ter gente que vai virar a cara pra você, nem vai olhar na sua cara. Mas às vezes tem gente que é mais generosa do que dentro da tua própria família. E o que que acontece, gente? Olha só. Voltar a falar aqui do sofrimento. Tem certas linhas religiosas que glorificam o sofrimento. O sofrimento vai te fazer uma pessoa melhor. Porque o sofrimento vai fazer você queimar karma. Essa visão de queimar karma ela é muito frequente no espiritismo de linha kardecista. Novamente reiterando, não estou aqui falando mal. O espiritismo de linha kardecista tem algumas coisas que são muito semelhantes ao que eu acredito. Eles acreditam em reencarnação, eu também acredito. Eles acreditam em karma, eu também acredito. Eles acreditam no chakras, eu também acredito. Enfim, mas essa parte do sofrimento, o espírita da linha kardecista, não vou dizer todos, né? Não conheço todos, mas muitos, infelizmente, eles chegam e falam assim mesmo. Ó, fulaninho ali tá sofrendo porque ele tá queimando karma, isso vai fazer bem pra ele, tá? Isso vai... Gente, eu não acredito nisso. Por que que eu não acredito nisso? Primeiro lugar, já vi, por exemplo, o meu avô materno, pai da minha mãe, ele morreu de câncer de pulmão. Já falei desse caso aqui também em outros vídeos. Porque ele fumou dos 12 aos 70 anos. Então, quando chegou aos 70 anos, ele já tá com câncer assim, avançado. Né? Que ele não cuidou a vida inteira, não cuidou. Fumava. Aí sentia uma dorzinha no senhor, ele tomava remédio, esperava passar, então ele não cuidou, não fez exame, não fez porra nenhuma. Até que a coisa chegou num tal ponto que eles tiveram que ir pro médico. Quando foi pro médico já estava avançado, né? Foi, se eu não me engano, é o único caso assim de câncer na família, de parente direto, né? Pai, avô, assim, porque no geral minha família não tem caso de câncer. Tem gente que é um monte de gente que morre de câncer na família. Na minha família foi só meu avô, porque ele fumou muitos anos. E teve algumas primas também, mas é prima distante, segundo ou terceiro grau. Mas o que, que acontece? Quando ele tava lá, que todo mundo já sabia que ele ia morrer e o negócio tava meio feio lá, tinha um pessoal lá, eu não sei se era tia, se era madrinha, que eu não me lembro quem era, porque eu era muito pequena, eu tinha 8 anos só quando ele faleceu. Porque o Chico, o nome dele é Chico, né? Francisco. O Chico, ele tá. É. Ele tá purgando coisas da vida dele, ele tá se purificando e ele vai nascer melhor na outra vida e ele vai. Gente, a pessoa tá ali morrendo e você fala um negócio desse. Não é por nada, gente. Eu respeito aí quem tem essa visão. Aqui no canal, todo mundo. Tem um monte de gente aqui que assiste, tem gente que é da. Tem gente que é espírita kardecista, que eu já conversei, que já falou comigo. É espírita kardecista. Tem gente que é da Umbanda, tem gente que é evangélico. Aliás, eu acho que tem muito evangélico aqui. Engraçado que eu tive um monte de problema com o evangélico, porque, por exemplo, o Eu Odeio Amor era evangélico, e vem pessoas aqui no canal que são evangélicas, ou seja, você tá entendendo? Tem menos a ver com religião do que a ver com falta de caráter. Tem falta de caráter na Umbanda, tem falta de caráter no evangélico, tem falta de caráter no espírita kardecista, tem falta de caráter um monte de gente.
né? Mas o que eu quero dizer aqui é que eu fico surpresa. Eu tive um monte de problema com o evangélico e agora que eu tenho o canal, vem várias pessoas evangélicas aqui que assistem sempre, que elogia, que fala bem. Então, pô, né? Às vezes é pra gente ver que o problema não é a religião da pessoa, e sim o caráter, bom ou ruim, né? Tem tudo, aqui no canal tem tudo. Tem kardecista, tem umbandista, tem evangélico, tem ateu, tem agnóstico, tem de tudo. Mas o que a gente não pode fazer? A gente não pode atacar pessoas, mas a gente pode discordar de opiniões. Né? A gente pode discordar de certos dogmas religiosos e um dos pensamentos do espírita kardecista, não todos novamente, reiterando, mas alguns, é esse lance aí, gente. Ai, que sofrimento é bom porque queima karma e tá pagando dívida da outra vida e tal. Gente, pode até ser verdade, tá? Que esteja pagando dívida de outra vida e, enfim. Isso daí é cada um no seu cada um, né? Mas, gente, na minha opinião, eu tenho uma visão um pouquinho mais ampla disso. Por que ampla? Né? Nossa, eu sou a dona da verdade? Não, não sou a dona da verdade, mas eu observo bastante as coisas. E o que acontece? Olha só, gente. Pessoa, gente, quando eu observo pessoa que sofreu muito, se deu muito mal, sofreu com pai, com mãe, sofreu com marido, sofreu com isso, sofreu com aquilo. E o que eu fico pensando na minha cabeça? Eu fico pensando assim, quando você vê o resultado, você vê a pessoa mais serena? Não. Você vê a pessoa dando mais valor para a vida? Não. Você vê a pessoa progredindo? Não. Se ela tiver mais boa índole do que má, a pessoa que sofreu demais ela vai se retrair. Se ela sofreu em casamento, em namoro e não sei o que, ela vai evitar relacionamentos. E vai dizer que é tudo uma droga. E vai dizer que relacionamento tudo não presta. E que homem tudo não presta. E se for homem, vai dizer que mulher tudo não presta. Enfim, né? Ou a pessoa, ela vai se retrair, vai se retrair. Se, por exemplo, ela foi abusada no emprego, ela vai ter medo de arrumar outro emprego, ela vai achar que ela não serve para o mercado, ela não serve para trabalhar, ela não serve. Ela vai ficar achando essas coisas, gente. E o que acontece? Quando a pessoa tem mais má índole do que boa, ela tem a tendência a repetir as agressões que ela sofreu. Ou seja, eu fui traído, vou trair também. Eu fui abusado no emprego, quando eu ascender a um cargo de chefia, eu vou abusar também. Meus pais foram mesquinhos comigo, eu vou ser mesquinho também. Com os meus filhos, ou com os meus enteados, ou com a minha mulher, ou com meu marido, ou com meu namorado, namorada, com meu amiguinho, seja lá com quem for, eu vou ser mesquinho. O que é mesquinho? É ficar com essas merdas de comprou a lâmpada mais cara, não era pra comprar, era pra comprar mais barata, sabe esse nhenhenhé do cacete? Então, a pessoa fica mesquinha, tá, gente? A pessoa fica mesquinha, a pessoa fica. Se a pessoa tiver mais má do que boa índole, ela vai se ressentir do sucesso dos outros. Mas como assim? Eu sofri tanto e não tive sucesso, por que, que o outro tá tendo? Por que, que o outro foi bem sucedido no casamento e eu não? Por que, que o outro foi bem sucedido no emprego ou no negócio próprio e eu não? Por que, que o outro conseguiu se formar novinho e eu não? Por que, que o pai da outra lá pagou faculdade para ela e o meu não paga para mim? E vai ficar aquele nhenhenhê, né? Vai ficar aquele ranço, aquele rancor. E aí, às vezes, muitas vezes, nesses casos, é que a pessoa vai tentar sabotar o outro, vai tentar difamar o outro. Por quê? Porque, eu não tenho, então ninguém mais pode ter. Às vezes a pessoa tentar agir de forma a ascender, ou seja, nivelar para cima e não para baixo, o que essa pessoa ela faz? Ela nivela para baixo e tenta destruir o outro, né? Essa é a chamada inveja. Pessoas que sofrem muito são pessoas muito invejosas, né?
O que eu vejo o sofrimento causar? Quando a pessoa é abusada na infância, ela vira abusadora também quando ela cresce, ou ela fica tão retraída que ela tem dificuldades em se relacionar, tanto amorosamente quanto sexualmente. Quando a pessoa é abusada emocionalmente, não precisa ser sexual ou fisicamente, ela tem tendência a fazer bullying na escola, mobbing no trabalho. Ah, se eu sofri, você vai ter que sofrer também. Assim. Eu lembro de um episódio que uma vez eu vi do Law and Order, que é aquele seriadinho que passa, né, no USA. O Law and Order eu quase não assisto, mas teve uma época que eu assistia mais. E tinha uma moça lá que ela viu. O Special Victims Unit era a unidade de vítimas especiais, ou seja, que haviam sido abusadas sexualmente. Uma delas, um dos casos de abuso sexual, era justamente referindo-se a uma moça que foi estuprada. Depois, a filha dela, adolescente, também foi estuprada. E ela simplesmente chegou na maior e falou assim: não, peraí. Eu sobrevivi a um estupro, eu vivi bem, eu casei, eu tive filho, eu construí uma carreira, então ela pode também. Não é tão grave assim. Gente, tem gente que fica assim, tem gente que sofreu e fica assim. Tem gente que se sensibiliza. Mas quem tem mais má do que boa índole, se for abusado, vai chegar e vai falar: ah, se eu sofri, o outro tem mais é que sofrer também. E dane-se. E não tô nem aí. E eu não me dói, não sinto nada de ruim. E dane-se. A palavra-chave, a palavra é dane-se. Não quer nem saber. Então, a pessoa que sofre muito, ela fica mesquinha. Muitas vezes eu já vi relatos, por exemplo, de mãe narcisista em grupos de apoio, de filhas de mãe narcisista. Você fala assim: minha mãe na infância apanhou, minha mãe na infância sofreu isso, sofreu aquilo outro, sofreu aquilo outro. Ok, até aí tudo bem. Sofreu, 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 sofreu. Ah, mas tinha outras lá comentando, falando: eu também sofri, mas hoje eu tenho filhos e não sou assim com meus filhos. Até aí, tudo bem também. Mas assim, gente, isso depende da índole da pessoa. Mas, de qualquer forma, tendo a pessoa boa ou má índole, a gente não vê a pessoa que sofre ficar com comportamento positivo. Ela fica com comportamento negativo. Como assim negativo? Ela chega lá, né? Ela chega lá, ela começa a ter certos comportamentos. Ela tem comportamentos, como é que eu posso dizer? Ou fica mesquinho, ou acha que, dane-se o outro, dane-se o outro. Fica com mesquinhez, por exemplo, em casa. Eu vou esconder a pá de lixo. Ninguém pode usar pá de lixo, só eu posso usar. Essas coisas de gente mesquinha, que foi às vezes privada de coisas na infância e na adolescência. Foi privada. Ou no início da vida adulta. E aí leva isso pro resto da vida. A pessoa fica mesquinha. O coração dela, para se proteger, ele vai criando uma barreira que ela já não se entrega mais tanto assim nas relações. Então, se ela tiver uma má índole, ela vai repetir os abusos, e se ela tiver uma boa índole, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. Quais foram, por exemplo, as consequências do que eu passei, né, dos supostos abusos aí que eu passei? O seguinte, gente, passei o seguinte, né? Eu já não conseguia mais confiar nas pessoas. Eu olhava para as pessoas na rua e pensava: ih, esse daí deve ter um podre desse tamanhão. Ah, aquele outro lá deve ter não sei o quê. Ah, aquele outro lá, você tá entendendo? E a gente fica sempre vendo as coisas pelo lado negativo. Ou então você fica uma pessoa muito reativa, você não deixa que ninguém se aproxime de você de uma forma que você acha que é para te machucar, porque se tudo você acha que vai te machucar, você fica muito reativo.
Você fica mais intolerante. Não tem essa pessoa que sofreu abusos graves. Ou ela se fecha ou ela repete os abusos. É muito difícil ver alguém que continua sensível, continua com o mesmo nível de amor, por assim dizer, pelos outros, né? Como eu dei aula em escola pública, algumas pessoas já vieram aqui no canal dizendo: Nossa, Sara, escola pública não é tão ruim assim, mas era de outros estados. Em São Paulo é o ó, né? E depende muito também, porque tem municipal é melhor que estadual. No geral, escola estadual é o ó aqui em São Paulo, né? E o que acontece, gente? Todo mundo sabe que é o ó, todo mundo sabe que é o inferno, todo mundo sabe que o professor sai de lá com estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico e tudo que é bosta. Aí, o que que acontece? Quando você vai dar aula lá, o que que as pessoas fazem? Não, imagina, tá tudo bem. É o dinossauro na sala de estar. Só que ao invés de estar na sala de estar, ela tá na escola, né? Tá tudo bem, imagina, tá tudo ótimo. Entendeu? Na época que eu dei aula, o professor demorava para receber. Não tinha pagador direito. O professor quisesse ele que comprasse o dinheiro dele. Mas que dinheiro se ele demora para receber? Você tá entendendo? Até para dar um giz, até para emprestar um livro na biblioteca, era uma má vontade desgraçada. Então o que acontece? Aí vai você falar desses problemas. Ou para direção, ou para coordenação, para qualquer pessoa. Ah, minha filha, imagina. Não tem disso não, porque na minha gestão melhorou X% essa questão. Tá tudo bem, você que tá louca, você que... É assim, gente, é assim. Eles, geralmente, quem é de direção, coordenação de escola, geralmente é ou já foi professor. E largou e ficou só no administrativo. Ele ou ela sabe muito bem o inferno que é. Ele ou ela sabe muito bem o inferno que é. Só que, por exemplo, professor é uma raça extremamente desunida. A coisa mais difícil de você ver é professor unido. Dizem que médico é extremamente unido, tanto que chamam de a máfia branca. Mas professor é a raça mais desunida que eu já vi na minha vida. Mas, Sara, eu sou professora e não sou assim. Ok, mas você é uma exceção. A maioria é desunido para cacete, porque até hoje eu vejo comentários de coisas acontecendo que é igualzinho à época que eu dei aula na escola pública. E como o professor é extremamente desunido, sofre pra cacete, não quer apoiar os colegas que estão chegando agora, e quando pega um cargo administrativo, minha filha, não, ninguém sabe, ninguém viu, acabou, fecha o olho e toca pra frente essa baixaria. É assim mesmo. E o que acontece? Se você bater pé firme e tentar apontar alguns problemas que estão acontecendo lá dentro, quem vai ser execrado é você, não o outro. É você. Tem certos problemas que meio que o sistema depende que esses problemas existam. E se você tentar resolvê-los ou contestá-los, quem está fora é você. O problema vai ser você. E você vai ser posto para fora. Aí, o que acontece com o ser humano? Gente, olha só. O pessoal lá, eles vão chegar e vão falar, não, porque no tempo que eu dava aula era muito pior. A gente dava aula para traficante, eles ameaçavam a gente de arma em punho. Era muito pior do que esse negócio que tem aqui hoje. Então, quer dizer, e daí para baixo. Então, o que acontece? Mas por que eu tô falando disso? Por que eu tô falando da escola pública em si? Da experiência que eu tive na escola pública? Porque, gente, isso não é só escola pública. Isso não é... A pessoa ela fica insensível. Ela fica tantos anos ali naquele sofrimento e vendo aquele sofrimento e fingindo que ele não existe, que ela ficou insensível ao sofrimento. Ele ou ela
ficaram insensíveis ao sofrimento. Por que que eles ficaram insensíveis ao sofrimento, gente? Porque de tanto ver, de tanto não sei o quê, eu tive que sofrer, então o outro tem que sofrer também. A pessoa não fica sensível, a pessoa não fica mais empática. A primeira impressão que eu tinha, sei lá se eu era boba, o que é que a pessoa quando ela sofria, por ela saber como é, ela é mais empática com os outros. Não. Muitas vezes, alguns ficam empáticos, outros não. Outros vão chegar lá e vão ou construir uma couraça para se defender do mundo e das relações, ou eles vão chegar e falar: é assim mesmo. Eu sofri também, tô aqui viva, não morri. É assim, gente. Ou causa uma extrema insensibilidade, ou a pessoa continua perpetuando o sofrimento. É, em casos mais extremos, a pessoa perpetua como? Chegando lá e falando: olha, vai perpetuar. Se eu sofri, os outros vão sofrer também, né? Tem um conhecido meu que eu conheci que ele era portador do vírus da AIDS, ele era soro positivo. E ele falou assim, tinha muita gente que ele conhecia que falava assim mesmo. Já que eu me ferrei, outras pessoas vão se ferrar também. Eu transava com os outros sem camisinha e tal. Aí ele falou, não, já que eu me ferrei, eu vou proteger os outros. Eu vou transar de camisinha, eu vou tentar não. Eu vou avisar que eu sou soro positivo, mas que se a gente fizer de camisinha vai dar tudo certo. Tem gente que pra. Já que eu me ferrei, eu vou ferrar com os outros. Sofrimento, ele causa um pouco isso também, gente. Essa questão de, colocar, colocar essa questão. Vamos nivelar por baixo, né? No caso de um soro positivo, apesar de hoje dar para viver aí com os retrovirais e tal, mas a AIDS ainda não tem cura, né? A AIDS não tem cura. Então, às vezes, tem gente que vai se revoltar. Já que eu tenho que tomar remédio, vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Eu vou, se bem que passar doença pra pessoa, gente, através de sexo, ou através de outras questões, propositadamente, sabendo que você tem doença, seja lá qual for, não precisa ser só o HIV, não, é passível de processo criminal, inclusive, tá? Então, se a pessoa está fazendo de sacanagem, pode processar. Mas assim, o que acontece? Tem gente que não vai contar nada. Como tem gente que tem uma alta rotatividade no sexo, não vai saber nem de quem pegou. Não vai saber nem de quem pegou, né? Enfim. Mas, gente, o tanto de gente que tá fazendo sem camisinha, que você vê. Que eu conheci o carinha no Tinder, aí a gente transou no primeiro encontro e engravidei no primeiro encontro. Não, peraí. Assim como você pegou uma gravidez, você podia ter pego uma doença. Será que a pessoa não tá pensando, gente? Tá essa farra do boi, por isso que a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando, porque o pessoal tá dando muita bobeira. O pessoal tá dando muita bobeira, gente. Aí fala, eu engravidei, aí ele sumiu na pátria. Meu bem, às vezes não sabe nem o endereço do cara pra exigir pensão. Não, porra, não dá. Olha, mas assim, vamos voltar pro lance que a gente estava falando do sofrimento. Sofrimento, gente, acima de tudo, esses comportamentos de eu sofri, o outro tem que sofrer também, eu me ferrei, o outro tem que ferrar também, é rancor, é muito rancor. O sofrimento ele deixa principalmente marcas muito fortes e muito grandes na nossa psique. E essas marcas, elas ficam pro resto da vida. Por mais que você supere um ex abusivo, por mais que você supere pais abusivos, então acho que é pior ainda, porque pai e mãe não dá pra arrumar outro. Pai e mãe não dá pra arrumar outro. Já namorado ou marido, ainda dá pra arrumar outro. Pai e mãe não dá pra arrumar outro. Você vai ter que saber que seu pai e sua mãe eram ou são daquele jeito pro resto da vida. Entendeu? Eles são daquele jeito pro resto da vida. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, mas você, por mais que você supere, por mais que você chegue lá e fale, eu vou então focar os meus esforços em mim, eu vou focar os meus esforços na minha vida, eu vou focar os meus esforços, se a pessoa tem um filho, no meu filho, na minha filha,
Eu não vou focar o meu esforço no meu pai, na minha mãe abusivo ou no meu ex abusivo. Eu vou focar o meu esforço em mim, nos parentes que gostam de mim, nos amigos que gostam de mim. Ah, mas eu não tenho quase amigo, eu vou fazer dança, eu vou fazer sei lá o que, eu vou fazer um curso novo de alguma coisa. E eu vou tentar arrumar esses amigos, eu vou tentar arrumar essas pessoas. E aí as coisas, eu vou, né, tentar focar minha vida nisso daí, né? Tem uma sensei lá no karatê que ela descobriu que ela tava com câncer. Eu não sei até hoje onde que é esse câncer, como é que é. Não deve ser muito agressivo porque ela já tá viva há bastante tempo, convivendo com a doença. Eu só não sei se tem cura, se não tem, né? Enfim. Mas ela tem um câncer e já tá há bastante tempo com ele. Ela focou a vida dela no karatê, meu. Focou a vida dela no karatê. E todo mundo adora ela porque ela tem uma puta de uma energia positiva. Enfim. Quer dizer, sabe? Você focar em coisas positivas. Eu vou de duas vezes. Se tem um negócio, né, que na tua vida que não tá tão legal, de duas uma, ou você sucumbe ou você tenta transformar isso em algo positivo, investindo num esporte, investindo qualquer coisa. Em pessoas que você gosta, investindo num curso legal que você queria fazer, só que não tinha tempo, agora você arrumou tempo para fazer, enfim. É. E o que que eu penso, gente? O que que eu penso? Penso da seguinte forma: apesar de você poder superar, como eu vejo muita gente que supera, separou do marido abusivo, voltou para a faculdade, começou a fazer dança, gosta de fazer dança. Não gosta de dança, gosta de outra coisa, focou em outra coisa. Vou focar em outra coisa, vou focar em, sei lá, qualquer coisa, meu. Iniciou um negócio novo, pô, positivo pra caramba, entendeu? Mas mesmo que você dê a volta por cima, as marcas ficam. É impossível você chegar lá e falar, não, eu tive uma amnésia, não lembro do que é, porque você vai lembrar e você vai ter marcas pro resto da tua vida. Se você não administrar direito essas marcas, vai ficar rancor, vai ficar sentimento negativo. Você vai, em casos mais extremos, se tornar um novo agressor, vai ser uma bosta. Por isso que, resumindo, o que eu penso acerca do sofrimento? Sofrimento não é útil. Sofrimento só causa dor e dor só causa dor. Tinha um rapaz uma vez que ele era ateu e ele falou assim, como é que é? Porque tem gente que diz que sofrimento, enfim, sofrimento purga, né? Purga coisas erradas, faz a pessoa evoluir. E ele discordava, ele falou: sofrimento só causa mais sofrimento. E o pior é que, apesar dele ser ateu, eu concordo com ele. Esses dias a gente teve uma discussão lá no meu Facebook que tinha uma moça que era espírita da linha kardecista que ela falou: o que eu passei nas outras vidas, o que eu passei não sei o que, eu estou mais evoluída, justamente porque eu sofri. Aí eu discordei dela, eu falei: não, você me perdoa, mas eu não acho. Eu acho que o sofrimento é uma coisa péssima. Ela deixa marcas, ela te deixa mal. O sofrimento te deixa mal. Mesmo que, por exemplo, para quem acredita em reencarnação, uma reencarnação para outra, você tem o véu do esquecimento. Você esquece algumas coisas, mas elas ficam gravadas lá no seu chamado registro acástico. E você vai levando para as outras encarnações. Só que você não lembra, só se você fizer regressão. Mas se você, por exemplo, vê um negócio na rua que te lembra aquilo ali, vai voltar. E vai voltar toda a dor. E às vezes você não sabe nem do que. Você tá entendendo? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: independente de acreditar ou não em reencarnação, de acreditar em registro acástico, de acreditar em nada, eu concordava mais com o pensamento desse rapaz que era ateu, que dizia que o sofrimento é inútil e desnecessário, do que com o pensamento da moça lá que dizia que o sofrimento vai fazer evoluir. Não, o sofrimento é energia baixa, gente. O sofrimento ele gera medo, que é e o medo é o sentimento assim de vibração mais baixa que tem. O mais alto que tem é o amor.
Por isso que quando você não se sente amado, quando você se sente rejeitado, principalmente por pai, por mãe, que são as pessoas assim que deviam te dar a base para tua vida, você se sente é, com medo. É aí que vem depressão, síndrome do pânico, não sei o quê. São vibrações baixas. Sofrimento causa o quê? Vibração baixa. A vibração mais alta é o amor. A vibração mais baixa é o medo. E medo tem muito a ver com sofrimento. Medo, você quer se proteger da dor e do sofrimento, né? E acontece, gente, que o ser humano. Claro que a gente tem que ter uma visão realista. Ou seja, vai sofrer. Vai, é inevitável. Nascer é sofrer. Você vai sofrer, você vai ter doença. Pode não ser nenhuma doença assim tão grave, mas vai ter gripe, vai ter resfriado, vai ter isso e aquilo. Às vezes vai ter um problema na coluna, vai ter um problema de dor de cabeça, vai ter problema na vida, né? O ser humano vai ter problema na vida. Mas tem os sofrimentos que são desnecessários. Por exemplo, se um vírus vai lá e invade teu corpo, você não pode fazer nada a não ser tomar um analgésico e esperar a dor passar. Porque vírus não mata com antibiótico, né? Não morre com antibiótico. Toma, espera a dor passar. E tem um círculo, né? O vírus ele tem um círculo. Então, tem que esperar o teu corpo curar. Esse é um sofrimento que vai fazer o quê? Aguenta, né? Senta e aguenta. Mas, a, por exemplo, sofrimentos que são totalmente desnecessários. Por exemplo, você se relacionar com uma pessoa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é abusiva, essa pessoa é escrotinha, essa pessoa é meio bizarra lá, essa pessoa faz um monte de merda. E o que acontece com o ser humano? Gente, essa pessoa escrotinha que faz um monte de merda na tua vida. Tem gente que fala assim: não, eu tenho que continuar casada com ele. Ou com ela, enfim. Ou se for mãe, pai narcísica, é pior ainda, né? Não, porque mãe é mãe, pai é pai. Eu tenho que continuar com a pessoa, sabe? Porque ele é meu karma. E, não, a gente tem que continuar junto, que é pra gente resolver karma de outras vidas. Eu já vi esse termo também ser usado em literatura espírita, do espiritismo kardecista, que fala do. Como é que é? Do casamento de resgate. Gente, tudo isso é muito bonito se a pessoa colaborar. Se a pessoa não colaborar, se ela for uma escrota da porra e estiver sendo bizarra com você não está resgatando nada, você está gerando mais e mais sofrimento. O sofrimento gera rancor. Esse rancor ele vai transbordar por algum lugar e vai gerar, para quem acredita novamente, né, mais e mais karma ainda. Karma para mim é uma escravidão por dívida. Me perdoa quem não acredita, tem gente que acha que é positivo. Não, para mim o karma é uma escravidão por dívida, entendeu? E com cada vez que você renasce, você esquece tudo. Você nem lembra das dívidas que você está pagando. Você tá lá, teu nome tá sujo no SPC e você nem sabe que tá. Porque você nem lembra da dívida que você fez. É que nem se você tivesse uma amnésia e não lembrasse. Complicado demais, gente. Mas novamente reiterando, nem precisa ser no viés espiritual, porque aqui, novamente reiterando, aqui no canal tem gente de tudo que é denominação. Tem gente até que é ateu, que não acredita em nada. Tá no direito de não acreditar. Tem gente que não acredita em reencarnação. Já falei aqui, tem evangélico, tem umbandista, tem tudo. Aqui tem católico, tem tudo. A questão, não, a questão é a seguinte: eu não vejo pessoas sofrendo, eu não vejo pessoas sofrendo e apresentando comportamentos positivos. Eu não vejo pessoas sofrendo, apresentando comportamentos de mais serenidade, de mais empatia, eu não vejo. O que eu vejo são pessoas com rancor, são pessoas com ressentimento. Se essa pessoa tiver uma boa índole, novamente reiterando como eu falei lá desde o começo do vídeo,
ela vai se retrair, ela vai ter que curar essas feridas, vai demorar muito tempo para curar. E aí ela vai se atrasar, né, no seu propósito. Se a pessoa ela tiver má índole e sofrer, ela vai se tornar uma nova agressora e vai perpetuar o ciclo de agressões. Então, o que eu penso? Tem sofrimento que é evitável, ou seja, aquele sofrimento que você não precisa viver. Tem o sofrimento que é inevitável, por exemplo, velhice, doença, morte. Isso vai vir, de qualquer jeito. A mulher vai ter um filho, vai doer. A mulher vai menstruar, vai ter cólica, salvo raros casos em que a mulher não tem cólica. Ah, você tropeçou, caiu, tomou-lhe um tombo. Vai doer. Ficou doente, ficou com gripe. Tem que esperar passar. Né? Que nem eu falei, tomar um analgésico e esperar passar. Até o parto, a questão do parto. O parto normal ele dói, mas a mulher se recupera mais fácil. A cesárea, eu não sei se ainda é assim hoje, mas houve um tempo em que a cesárea, a mulher fazia a cesárea, costurava lá os pontos, até ali ela não sente nada. Que ela, da cintura para baixo, ela fica totalmente insensível. Mas depois que ela tem o filho, depois que passa o efeito da anestesia, dizem que é uma dor desgraçada, que dura dias, a dor da cesárea. Dos pontos, né? A dor dos pontos dizem que é uma dor horrorosa. Eu não sei, porque eu nunca passei, mas já ouvi falar que a recuperação da cesárea é muito dolorida. Já o parto normal, ao contrário. O parto dói, tem lá as contrações, dói bastante, mas depois a pessoa se recupera rapidinho. Dali 2, 3 dias já tá pronta para outra. Claro que tem um resguardo, claro que... mas já sai do hospital normal, já tá andando, não tem dor, na hora de dormir não tem nada, né? Não tem nada. Então, vai doer. Esses são sofrimentos inevitáveis na vida de uma pessoa, né? Às vezes uma doença, às vezes um parto, um tombo, velhice. Velhice vai trazer limitação. Que mais? Enfim, essas coisas são sofrimentos inevitáveis da vida. Vai sofrer, não adianta. Não adianta. Agora tem os sofrimentos evitáveis, tá, gente? Tipo, conviver com pessoa narcísica é 100% evitável. Ela ou ele não é o único ser humano na face da Terra. Você tem várias outras pessoas para poder se relacionar. Conviver com um narcisista é sofrimento evitável. Deixar de viver tua vida por causa de narcisista, sofrimento evitável. Estresse pós-traumático causado por convivência com narcisistas, sofrimento evitável. Se você já teve, principalmente quem nasceu em família narcísica, não tem muita escolha, né? Novamente reiterando, o pessoal da linha do kardecismo vai dizer que todo mundo escolhe nascer numa determinada família. Eu já discordo um pouco porque às vezes a pessoa, em alguns casos, ela é forçada a reencarnar num certo grupo familiar. Às vezes ela é forçada. Então, né? Paciência. Tem uns que acreditam numa coisa, eu acredito em outra, né? Algumas pessoas é forçada a reencarnar num certo grupo familiar. E o que acontece? São sofrimentos evitáveis. Se você já passou, ok, paciência. Daqui pra frente, você pode fazer diferente, né? E demora muito, gente. É muito esforço para você se curar de codependência, de estresse pós-traumático, de depressão, de pânico. Porque o pânico, o que é o medo, o pânico? Eles são uma vibração baixíssima que se você se mantiver nele, você não sai. Você só perpetua e alimenta esse sofrimento.
Se você fizer um esforço para sair, mesmo assim vai ser difícil, porque o pânico já tá tão engendrado em você, já tá tão agarrado em você, que fica, e fica, e fica, 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 fica. E se você tem que pensar muito para cima, positivo, 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 e é difícil. É como se você tá tentando sair do poço, a gravidade puxa para baixo. Tenta sair do poço, a gravidade puxa para baixo. É assim mesmo, eu falo porque eu já passei. Quando você tá na vibração negativa, a tendência dela, da inércia, é de continuar. Mas é um sofrimento evitável. O primeiro passo é o quê? É se afastar de pessoas negativas. Pessoa que chega pra você e fala que, é assim mesmo. Pessoa que chega pra você e fala, mas que nem uma vez, tinha um pai de santo também que ele faz um trabalho muito bom. Tem pai de santo que é extremamente marmoteiro, extremamente safado e pilantra. Mas esse fazia um trabalho muito bom. Inclusive, ele fazia atendimento gratuito, né? Sara, sempre tem que ser de graça? Não, algumas coisas eu acho que tá certo cobrar, porque a pessoa tá gastando tempo e dinheiro, né? Mas havia algumas coisas que ele fazia de graça. Dar passe, fazia de graça, fazia coisa de graça. Aí até aí tudo bem. O que que não tá certo? O que que eu considerei? Que eu cheguei a falar algumas vezes, né? Pô, minha família é isso, minha família é aquilo, você desabafa um pouquinho, né? O cara não foi de primeira, mas. Irmã, ele me chamava de irmã. Apesar de eu não ser um bandista, mas ele me chamava de irmã. Educação, né? Irmã, isso daí é pra você. Como é que eu posso dizer? Isso daí é pra você aprender. Aí eu já discordo, gente. Aí eu já discordo. Apesar de eu achar a Umbanda uma religião linda, maravilhosa, como eu já falei aqui, algumas coisinhas a Umbanda pega do catolicismo, a Umbanda pega, os santos do catolicismo, a Umbanda pega. A questão a Umbanda reza Pai Nosso também. A Umbanda pega, que mais? Ela pega. Isso eu falo com uma pessoa que nunca estudou Umbanda, mas já frequentou. Uma coisa é você frequentar, outra coisa é você estudar, né? Quem estuda é outro lance, é outra coisa. Eu já conheci pessoas que estudavam mesmo, que tinha todo aquele aparato de teoria. A teoria das religiões afro-brasileiras é muito grande. Você passa anos estudando. Eu nunca estudei Umbanda, eu era usuária final, por assim dizer. Eu só ia para tomar passe e conversar com as entidades, pronto, acabou. Mas eu sei um pouquinho porque eu frequentei. E esse pai de santo, por exemplo, ele falou. E eu sei que a Umbanda ela tem um pouquinho de influência também do pensamento do espiritismo kardecista. Não é totalmente. Algumas coisas são diferentes, mas outras são muito semelhantes. E ele fala nesse lance aí do sofrer. Não, eu tenho que sofrer para resgatar a karma. Minha filha, uma coisa que eu discordo. Vocês me perdoem, tá? Quem pensa assim, quem é da Umbanda, quem é do kardecismo, e que acha que sofrimento resgata alguma coisa. Porque eu não acredito, não, gente. Eu acho que sofrimento só perpetua a desgraça. Que nem eu falei aqui. Você tá com uma doença, tem que tratar. Vai ter que aguentar a dor. Vai ter um filho, vai ter que aguentar a dor. Por causa da mulher, né? No homem não dói nada, mas enfim. Na hora de ter o filho só dói pra mulher. O homem não faz nada no corpo do homem. Mas o que eu quero dizer? Tá com uma doença, tá com um probleminha assim assim, é sofrimento inevitável que você tem que encarar. Gente, dor física, isso eu falo por mim. Eu tive inflamação do ciático. Pior assim, pior coisa assim que eu já tive de doença na minha vida foi inflamação do ciático. Não é nada de tão grave, mas se for muito intenso, você não consegue nem andar. Ficava na cama que alguém tinha que me virar na cama porque eu não conseguia virar sozinha na cama. Dói demais. A última crise que eu tive não foi tão forte assim, mas eu tinha que ir toda torta na rua, mancando. Como eu moro sozinha e não gosto de pedir nada pra minha família, porque eu sei como é que eles são, eu tinha que ir mancando na rua. E aí veio tudo junto. Veio ciático, veio gripe e veio inflamação do ouvido. Tudo junto. Ai, que delícia, né? Eu passei uns 20 dias pra passar tudo. A gripe passou rápido. O ouvido demorou mais e o ciático foi o que mais demorou pra passar.
Dói pra cacete. Mas é uma dor que ela passa, ela dá e passa. Eu tô falando aqui pra vocês, vocês estão falando que eu tô falando assim, ó, sem rancor nenhum. A dor emocional, o abuso psicológico, ele dói, ele machuca muito, mas ele te deixa no rancor, às vezes, por anos. E esse rancor é que vai trazer outras coisas psicossomáticas pra você, vai trazer coisas bem ruins aí pra você. Então, só para finalizar aqui essa conversa, nesse vídeo que a gente está tendo aqui. Gente, dor psicológica, dor de conviver com um narcisista é evitável. Não perpetue dores evitáveis. A dor física, apesar de muitas vezes o ser humano tem mesmo, vai ter, é muito difícil de não ter dor nenhuma. Vai ter uma gripe, vai ter uma inflamação não sei onde, vai ter. Isso é do ser humano. Por mais boa que a saúde da pessoa seja, uma vez ou outra vai ter. Isso passa, isso dá e passa. É chato na hora? É muito chato. Às vezes é incapacitante, como aquela crise do ciático que eu falei, eu tive em 2010. Olha, eu era novinha, tinha 20 e poucos anos. 2010 eu tive uma crise desgraçada, eu não conseguia virar sozinha na cama. É sério, tá, gente? Eu não conseguia andar, eu não conseguia virar sozinha na cama. Doía pra cacete. Estresse pós-traumático é muito pior. Eu preferia um ano de dor na dor ciática do que voltar a ter estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático ele destrói tudo, ele parece uma implosão assim por dentro de você. E você anda, você come, você bebe, você até sorri, mas por dentro você tá dilacerado. E causa rancor, e causa sofrimento. E pode ser que cause, se a pessoa for de má índole, novos agressores, né? Ou então vai fechar teu coração. Para você não fechar teu coração e não virar um novo agressor, vai ser difícil. Então, tem sofrimentos que são inevitáveis e tem sofrimentos que são evitáveis. Os evitáveis, eu sou a primeiraça a falar. Não passe por eles achando que você vai ser mártir e que é gostoso ser mártir e que é legal ser mártir e que você vai se dar bem e que você vai queimar karma e que não. Gente, pelo amor de Deus, não. Se você pensa assim, que sofrimento é legal, ok, mas não bote os outros no meio, sofra você, tá? Sofra você, mas não bote os outros no meio. Não, você tem que ficar casado com aquela porcaria lá porque é teu karma. Oh, meu Deus do céu. Não é aquele teu filho lá, drogado, que rouba teu dinheiro. É o karma. Ah, o outro lá, teu pai é bêbado, bate em todo mundo quando chega em casa. É um karma, tem que ficar com ele até o fim da vida, porque em outra vida você matou ele, então você tem que resgatar. Não, gente, pelo amor, vamos parar um pouquinho, né? Uma das principais